bem-vindos ao canal Tio Saulo Mais Café. No nosso episódio de hoje, nós iremos entender por que o frio não existe. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus colegas e ative o sininho de notificações para que todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal, você possa receber. Pois bem, então, o frio realmente ele não existe, ele é apenas ausência de calor. Segundo as leis da termodinâmica, não é possível medir o frio porque ele não existe, ele não é considerado uma grandeza. Então, o que acontece? Pois bem, nós medimos a temperatura utilizando termômetros, medindo em algumas escalas, escala de Kelvin, graus Celsius, grau Fahrenheit. Só que nós medimos a quantidade de calor durante a transferência de energia. Quando nós estamos falando de calor, nós estamos falando em trocas de energia. Um corpo mais quente, ele tende a transferir calor para um corpo menos quente, segundo as leis da termodinâmica. Aí o cara fala, caramba, hein? Nós vivemos em Colatina é caramba, é quente pra caramba. Aí o sujeito sai de Colatina, vai lá no fim do Canadá, chega no Alasca, nada no Estreito de Bering e continua indo. Aparece em algum lugar ali da Ásia, do Polo Norte, vai correr atrás do Papai Noel, rouba uma rena e sai voando. Aí o sujeito fala, caramba, aqui nessa região da Europa tá frio pra caramba. Mas o frio não existe. Em termos científicos, não existe frio. O que existe é ausência de calor. Frio não é medido. Nós percebemos quando nós usamos um termômetro, que o termômetro ele tende a subir e descer. O termômetro ele pode ser digital ou pode ser analógico. O termômetro digital ele pode ser usado em infravermelho ou então outras paradas aí que estão no meio do termômetro. E o termômetro analógico ele pode ter mercúrio ou pode ser álcool etílico. Só que tem um pequeno detalhe, galera. O termômetro de mercúrio ele é proibido a sua comercialização. Tem uma galera aí que tem guardado ainda como relíquia, como lembrança, mas não pode vender. E o que acontece com o termômetro? Acontece algo interessante, tá? O termômetro ele absorve o calor e ele vai parar de sofrer o que a gente chama de dilatação térmica, ou ele vai expandir, ou ele vai fazer uma contração, ele vai contrair. E a tendência é que o termômetro ele vai ficar oscilando a temperatura, porque ele tende a entrar no equilíbrio térmico. Como assim? Ele absorve o calor ou ele perde o calor para o ambiente. Só que quando ele iguala a temperatura ali lado a lado, é possível medir a temperatura, ver em qual ponto, qual temperatura está aquele determinado objeto que está sendo medido ou aferido. Na pandemia, uma galera saiu com um monte de termômetro, parecia que estava botando uma pistola na cara e o pau estava quebrando, usando o termômetro de infravermelho. O infravermelho, ele joga, o termômetro de infravermelho, ele joga uma radiação infravermelho, acerta uma determinada região e ela volta na forma de onda. Só que aí o leitor ele consegue fazer a medição da temperatura com base nos parâmetros pré-estabelecidos e configurados para aquele tipo de termômetro. Ele é muito mais seguro, na verdade, ser utilizado tanto na culinária quanto para fazer a medição de temperaturas de várias pessoas, evitando o risco de contaminar, né? Agora, é diferente de utilizar um termômetro analógico que tem que ficar colocando debaixo do braço e tal para ver a temperatura média da pessoa, né? Ou então utiliza a mão mesmo, bota a mão na cabeça. Geralmente a mãe tem essa parada aí, esse poder misterioso de botar a mão na cabeça do sujeito e falar, tá com febre. Aí vai fazer a medição de temperatura e realmente a criança está com febre. A mãe tem um termômetro misterioso dentro da cabeça dela, ela consegue fazer aquela medição ali. E geralmente o resto das pessoas que não são mães, né, não conseguem medir não, elas têm um instinto natural incrível, a gente que tem que aguentar o que elas falam com a gente, né, e tem que obedecer a mão, tá? O
chinelo sabe voar. Isso é verdade. Pois bem, galera, então, frio não existe, termômetro mede a temperatura. E o que é o calor? O calor é uma coisa muito doida, rapaz. O calor, pessoal, é o grau de agitação das moléculas. As moléculas em si, elas são bem pequenininhas, elas estão ali umas juntinhas das outras, elas estão agrupadas bem pertinho mesmo, tá? Só que nós não conseguimos ver a olho nu. Nós temos que utilizar certos tipos de equipamentos para poder enxergar uma molécula de perto. Então, as moléculas elas estão vibrando, tá? Conforme a temperatura aumenta, elas vão vibrar mais. Conforme a temperatura vai abaixando, ela vibra menos. Então, o calor é o grau de agitação das moléculas. A temperatura é uma forma de medir esse grau de agitação das moléculas, utilizando o termômetro. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com o coleguinha de vocês, deixa um like. Esse vídeo pode ser usado como forma de estudo. Se você quiser, se você não quiser também, não tem problema, não dá nada não. Enfim, vamos tentar ajudar esse canal a crescer, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!